Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Estamos aqui para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será batismo nas águas. Vamos aprofundarmos, sobre o significado e o sentido do batismo nas águas. O batismo nas águas começou com João Batista, no Novo Testamento. Antes, no Velho Testamento, não havia batismo nas águas. Havia um batismo formal, diferente do Novo Testamento. Mas sim, lavagens rituais, abluções e imersões em água para purificação de impurezas físicas e cerimoniais. Como a lei de Moisés, por exemplo, descreve para sacerdotes e o povo. Essas práticas, amados, como banho de purificação após doenças ou antes rituais do tabernáculo, e o batismo dos prosélitos judeus prefigurava o significado espiritual da limpeza e renovação que o batismo cristão viria a simbolizar, preparando o caminho para o batismo do arrependimento de João Batista. Então, antes, havia um cerimonial da limpeza espiritual. Eram rituais já preparando para o batismo que viria no Novo Testamento, através de João Batista. João Batista nasceu com este propósito. Ele veio para batizar, o qual Jesus foi batizado por ele. Agora vamos nos aprofundarmos no significado do batismo. Por que batizar? Isso é a ordenança de Jesus. Jesus, como judeu, como homem, não havia pecados, não precisava de purificação das impurezas físicas e nem tampouco espiritual, mas ele veio para cumprir as leis humanas. E ele foi batizado aos 30 anos, ali no Rio Jordão, por João Batista. Vamos aprofundarmos sobre o batismo? Forma de purificação no Antigo Testamento. Lavagem de pessoas que se tornavam ritualmente impuras por contato com mortos, pegava lepras, outras enfermidades, precisavam lavar suas roupas e banhar-se em água para serem purificados. Essa era a purificação do Velho Testamento. Qualquer contato com pessoas mortas, alguma enfermidade, uma mulher impura, por exemplo, um fluxo de sangue, um leproso, enfim. E também havia as lavagens sacerdotais. Arão e seus filhos se lavavam em uma bacia de bronze, onde se diz o mar de bronze, antes de entrar no tabernáculo para ministrar, simbolizando santidade. Olha só, ele entrava em purificação antes de entrar no tabernáculo, principalmente na sala do Santo dos Santos. Se a pessoa estivesse com alguma impureza, ele seria fulminado. Então Arão e seus filhos passavam por esse processo. Se lavavam em uma bacia de bronze para entrar no tabernáculo, para ministrar, simbolizando santidade. Eles tinham que estar em santidade, em santificação, puro, e banhavam para tirar as impurezas. Fala do batismo dos prosélitos, aqueles judeus convertidos, passavam por um mergulho ritual completo chamado Tevilá, em um mikveh, simbolizando sua entrada na fé judaica. O judeu convertido, ele precisava passar por esse ritual, chamado Tevilá, simbolizando sua entrada na fé judaica. Era uma ordenança. O exemplo de Naamã.
Naamã é um exemplo disso. O general sírio Naamã foi instruído a se banhar 7 vezes no Rio Jordão para ser curado da lepra, mostrando a cura e purificação pela água. Antigamente a pessoa leprosa precisava se banhar e mostrar ao sacerdote se ele estava puro ou impuro. No caso de Naamã, o profeta mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E o Rio Jordão não era um rio limpo. Era um rio poluído. Mas, pelo ritual, pela fé, mergulhando naquele rio, a pessoa se purificava. E às vezes curado. Foi o caso de Naamã. Tudo isso aí é simbólico. Eventos como o dilúvio, purificação do mundo, a Arca de Noé, salvação pelas águas, são vistos como tipos, símbolos do batismo futuro. Mergulhar, emergir. Tudo isso tem conexão com o Novo Testamento, já preparando o povo para o Novo Testamento. Essas práticas, amado, apontavam para um significado mais profundo, a purificação interior, e não apenas exterior. Só se lavava exteriormente, mas interiormente a sua alma. Era como se morresse o velho homem e ressurgisse uma nova criatura, ressuscitasse. João Batista, ele aplicou esse conceito de purificação como um batismo de arrependimento. Ele veio pregar o arrependimento para a remissão dos pecados, preparando o povo para a vinda do Messias. Jesus veio trazer as boas novas, mas ao mesmo tempo veio pregar o arrependimento através de João Batista. E Jesus deu continuidade à pregação de João Batista e ao batismo. O batismo é a ordenança de Jesus. Batismo e ceia do Senhor são ordenanças de Jesus. Assim, amado, o Antigo Testamento estabeleceu a linguagem e o simbolismo da água como agente de purificação e renovação que Jesus Cristo, com o seu batismo, ensinamento, levaria ao seu pleno significado espiritual. Jesus, como um judeu, ele veio ensinar ao povo o arrependimento, não apenas aquela lavagem simbólica, aquele ritual, mas espiritualmente morrer para o mundo e viver para Deus. Este é o significado do batismo. O batismo de João Batista foi um batismo de arrependimento e preparação para a vinda do Messias, realizado no Rio Jordão, simbolizando purificação e um novo começo, diferente do batismo cristão sacramental. E foi ali que Jesus foi batizado, inaugurando seu ministério com a voz de Deus e a descida do Espírito Santo. Foi ali no batismo de Jesus. Jesus estava com 30 anos de idade. Foi no início do seu ministério, onde ele foi ser batizado por João. E João falou que não era digno de batizá-lo, porque era um homem sem pecado, sem defeito. Ele não era digno nem de desatar a sandália de Jesus. Mas Jesus, como um homem, era preciso batizar, porque ele veio cumprir a lei dos homens também. Amém? Característica do batismo de João. Propósito: um convite ao arrependimento dos pecados e a convenção preparando o povo para o reino de Deus e a vinda do Messias. Este era o propósito. É chegado a vinda do Messias. Arrependei-vos para o reino de Deus. O local foi no Rio Jordão, um local com significado espiritual,
lembrando a travessia dos israelitas para a terra prometida e a cura de Naamã. O Rio Jordão, não foi só no Rio Jordão que João Batista batizou, e não foi só no Rio Jordão que os demais discípulos o batizaram. Não. Foram em outros lugares que haviam água. O Rio Jordão foi um lugar de destaque, porque foi ali que Jesus o batizou. Mas o batismo não era só no Rio Jordão. O batismo realizado por João Batista, amado, não ocorreu exclusivamente no Rio Jordão. Embora o Jordão seja o local mais famoso e tradicional associado ao batismo de Jesus, santuário do Pai e das Misericórdias, o Evangelho bíblico indica que João batizava em diversos lugares, no deserto da Judéia e nas proximidades do Jordão. Então ele ficou exclusivamente conhecido devido ao batismo de Jesus. Mas João não batizava só no Rio Jordão. Locais mencionados. A Bíblia cita, por exemplo, que João Batista batizou em Enom, perto de Salim, justificando que havia muita água naquele local. João 3:23. O Rio Jordão, amado, foi, no entanto, o cenário principal do seu ministério de pregação e arrependimento, incluindo o batismo de Jesus, situado entre o atual Israel e a Jordânia. Então ele se tornou o principal devido ao batismo de Jesus. Áreas de atuação. João batizava e pregava no deserto, indicando uma abrangência maior do que apenas um ponto específico do rio, embora o Jordão seja o local bíblico central. Amém? Portanto, o Jordão foi o ponto alto e simbólico, mas João atuou em outras áreas de água na região durante o seu ministério. Não foi só o Rio Jordão. Tem pessoas que saem de seus países, vão para Israel para fazer um batismo simbólico no Rio Jordão. Tudo bem, que aí nada contra, mas é um batismo simbólico. Amém? Natureza. Era um ato de fé e mudança de vida, oferecido gratuitamente, contrastando com os rituais pagos no Templo de Jerusalém, sendo um ato de libertação espiritual e política. Ali ele se tornava uma nova criatura, ele se arrependia, descia as águas, morrendo a velha criatura e ressurgindo uma nova criatura. Mensagem. João pregava a vinda de alguém mais poderoso, que batizaria com o Espírito Santo e fogo, anunciando a chegada de Jesus. João anunciava o batismo do arrependimento para a vinda de Cristo, que esse iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. É o segundo batismo, o batismo com o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo sobre a vida da pessoa. Assim como o Espírito Santo apareceu no momento do batismo de Jesus. Amém? O batismo de Jesus por João. Relutância de João. João hesitou em batizar Jesus, sentindo-se indigno, pois reconhecia Jesus como o Messias. João reconheceu que ele era indigno de batizar Jesus, que ele era indigno até de desatar a sandália de Jesus. Mas Jesus veio cumprir a lei dos homens, precisaria passar por aquele processo do batismo, sem pecado, sem precisar de arrependimento, sem limpeza espiritual, sem morrer para o mundo, apenas cumprir. Foi o cumprimento da justiça. Jesus insistiu para ser batizado, afirmando que era necessário para cumprir a vontade de Deus e inaugurar seu ministério. Jesus, como um homem, não poderia começar seu ministério sem antes cumprir a justiça terrena e divina, batizando. Manifestação divina. Após o batismo, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus como uma pomba.
E uma voz do céu declarou: Este é meu filho amado, a quem me comprazo. E ali foi constatada a manifestação divina, o Espírito Santo. Jesus foi batizado na água por João e também pelo Espírito Santo. Naquele exato momento. Significado para os cristãos, amado. Marca o início público do ministério de Jesus e a inauguração do reino de Deus. Ali começou o ministério de Jesus após o batismo. Então nós precisamos também sermos batizados. O batismo salva? Não. O batismo por si só não salva. O que salva é a obediência. É permanecer firme até o fim, obedecendo o Senhor. O ladrão na cruz, por exemplo, não precisou passar pelo batismo. Ele apenas creu e foi salvo. A Bíblia é bem clara. Se crer, será salvo. Se não crer, será condenado. Amém? Marca o início público do ministério de Jesus e a inauguração do reino de Deus. Estabelece o batismo como um rito central para a fé cristã. Isso é só para quem tem fé. Embora o batismo cristão, sacramento do batismo, esteja ligado à ressurreição de Cristo e à renovação pelo Espírito Santo, conforme ensinado nas Escrituras. É um sacramento de batismo ligado à ressurreição de Cristo. Cristo morreu e ressuscitou. No batismo, morre a velha criatura e ressurge a nova criatura, conforme 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Morreu o velho homem. Há uma regeneração, há uma transformação, uma santificação e uma separação para quem batiza. O batismo nas águas, mas é uma ordenança de Jesus, um ato público de fé e obediência que simboliza a morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é aquele que batiza, representando o sepultamento do eu. Morreu o meu orgulho antiga e a identificação com a morte e a ressurreição de Jesus. Mas não salva por si só. O batismo não salva por si só. O que salva é a obediência, é permanecer firme, ser fiel até o fim, sendo um seio de fé que acompanha a salvação pela graça. A minha graça te basta. Pela minha graça será salvo. Ele é uma declaração pública de arrependimento e compromisso com Deus, geralmente por imersão, seguindo o exemplo de Jesus. Ao batizarmos, nós iremos confessar diante dos homens e de Deus que morreu a velha criatura. Morreu a velha criatura. E ao sair da água, ressurge uma nova criatura. Significado e simbolismo do batismo. Morte e ressurreição. Descer na água, simboliza o sepultamento com Cristo e subir representa a ressurreição para uma nova vida, conforme Romanos 6, 3 a 4. Sepultou a velha criatura, sepultou o velho homem e ressurgiu o novo homem, a nova criatura. Purificação. A água simboliza a purificação dos pecados e o novo nascimento. Conforme o Velho Testamento, a água fazia a limpeza espiritual. E aqui não é diferente. Morreu o velho homem. Identificação é uma forma de identificar com Jesus, sua morte e ressurreição e com a igreja. O batismo é esse, é você reconhecer que você irá morrer o velho homem e ressurgir uma nova criatura. Novo pacto é a nova aliança comparada à circuncisão do Antigo Testamento, sendo um selo de coração, conforme Colossenses 2, 11 e 12. Você tem um conhecimento, você saber o porquê você está batizando. Não é como muitas igrejas
pega a criancinha ainda de menor e o batiza. Criança sem pecado, sem precisar de purificação, sem nenhum conhecimento bíblico. As pessoas de várias denominações geralmente são batizados já com entendimento. Uma idade de 12 anos, por exemplo, da nossa denominação batista, é todo com 12 anos. Jesus foi com 30. Eu batizei só depois que eu tive um conhecimento do batismo. Foi o meu segundo batismo. O batismo do passado, eu não tinha nenhum conhecimento. Eu não sabia de nada. Meus pais escolheram padrinho, madrinha. Eu não sabia de nada. Não houve arrependimento. Não houve. Eu não me arrepender de quê? Eu era criança. Era considerado ainda uma pessoa pura, sem nenhum pecado. Foi apenas a igreja querendo me segurar para permanecer nela. Mas depois veio o conhecimento espiritual. E ali eu me batizei, já com 45 anos de idade. Uma nova criatura, arrependimento, me arrependi dos meus pecados, me tornei uma nova criatura, conforme 2 Coríntios 5, 17. O novo pacto. Houve a nova aliança comparada à circuncisão do Antigo Testamento com o selo de coração. Propósito e importância. Primeiro, obediência a Jesus. Depois do meu conhecimento sobre o batismo, eu vim ser obediente a Jesus. É um mandamento direto de Cristo, conforme Mateus 28, 19 e 20, e um ato de obediência ao seu exemplo, conforme Mateus 3, 15. Confissão pública de fé. Eu confessei publicamente: Senhor, eu te aceito como único meu Senhor e Salvador da minha vida. Reconheço o alto preço que foi pago na cruz do Calvário. Isso sim é a confissão pública de fé, de conhecimento. Uma declaração visível e um selo público que você crê em Jesus. É você que tem que escolher o seu batismo, não seus pais, seus padrinhos, seus avós. Não é você que vai escolher sua religião mais tarde. Ver se ela é certa ou se é errada. Se vive os princípios de Deus ou não. Quantos pais, infelizmente, levam crianças para outras religiões que contradizem a Bíblia? Em Provérbios 22, é bem claro: ensina a criança no caminho que ele deve andar, para quando ele crescer não desviar dele. Quando uma criança é ensinada desde o princípio, não precisa mais fazer um outro batismo, porque ele já fez, ele já reconheceu o seu pecado e se arrependeu. No começo, amado, marca o início de uma nova vida, deixando o passado para trás e vivendo por Deus, conforme eu falei, 2 Coríntios 5, 17. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e a Escritura se fez novo. Quem deve ser batizado? Pessoas que creram em Jesus Cristo como Salvador. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. O ladrão da cruz creu. Não precisou passar pelo batismo, porque ele morreu imediatamente. E ele foi salvo. Já o outro zombou, duvidou, não foi salvo. Então a Bíblia é bem clara: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Que se arrependeram sinceramente dos seus pecados, reconhecimento, tristeza e abandono. Tem pessoas, amado, que batizam porque acham bonito só descer as águas. Um dia eu participei de um batismo de 500 pessoas. Dessas 500, eu já tenho certeza que nem 10% firmaram. Porque foram pelas emoções. Não se tornaram nova criatura. Não se arrependeram. Achou bonito. Eu quero participar, é muito bonito descer as águas, o batismo é bonito. Batismo dos 500. Mas nem 10% firmaram. Mas aquele que tem o conhecimento do batismo, como esse conhecimento que eu estou dando aqui, quando se batizar,
ele vai morrer a velha criatura em Cristo e vai ressurgir uma nova criatura. As pessoas precisam serem instruídas e disciplinadas. O batismo, amado, a pessoa tem que ter um ensinamento. Não como os pais pegam aí qualquer um, leva para a igreja e lá batiza. Em centro espírita, igreja católica e outras religiões aí, sem nenhum ensinamento para a criança, sem nenhum arrependimento. O que o batismo não é? Vamos conhecer também o que o batismo não é. Algumas igrejas, como Batista, Pentecostais e outras denominações evangélicas, mas não batizam criança porque entendem o batismo como uma resposta consciente de fé, de arrependimento. Isso é o batismo que João Batista nos ensinou, que Jesus nos ensinou. Elas defendem o batismo de crentes, crendo que a pessoa deve entender o significado da conversão e confessar Jesus pessoalmente antes de ser batizado. Eu confesso e reconheço Jesus como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço o alto preço que foi pago na cruz do Calvário. Isso é um arrependimento. Isso é um batismo. Principais razões para não batizar a criança. Necessidade de fé consciente. A pessoa tem que ter fé, tem que estar consciente. Conhecer o que é o batismo. A criança não sabe nada disso. O batismo é visto como exteriorização de uma mudança interior, algo que um bebê ou criança pequena não tem consciência para expressar. Não tem como. Uma criança se arrepender, arrepender de quê? A interpretação bíblica, amado, baseia-se na ordem bíblica de crer e ser batizado, conforme Mateus 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Associado o batismo à fé, não a um sacramento que salva automaticamente. O batismo não salva ninguém. O batismo é uma ordenança para a pessoa se arrepender e se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Responsabilidade pessoal. Acredita-se que o batismo é um compromisso do indivíduo com Deus e não algo que os pais podem decidir por ele, diferentemente do batismo infantil, que é comum em igrejas como católica ou reformada. É um erro esse tipo de batismo. É o pai que está escolhendo a religião daquela pessoa, escolhendo erroneamente. A pessoa não tem como se arrepender. A pessoa não tem conhecimento de que ele está batizando. O conceito de inocência. Amado, algumas visões interpretam que como as crianças pequenas não têm pecado pessoal, não precisam de batismo para a purificação ou para tornarem filhos de Deus, pois já são consideradas sob a graça. Jesus foi bem claro: deixe vir a mim as crianças. Vinde a mim todas as crianças. Eles herdarão o reino de Deus. A criança já são herdeiros do reino de Deus, se morrerem neste período. Em vez do batismo infantil, amado, muitas dessas igrejas realizam uma apresentação da criança ao Senhor, um ato de consagração realizado pelos pais perante a consagração. O que Jesus nos ensinou? Apresenta a criança, consagra a criança ao Senhor. Amém? Você vai, pega seu filho e consagra ao Senhor. Assim como Ana consagrou o seu filho. Nós devemos fazer o mesmo, consagrar ao Senhor. E ali pedir ao Senhor que os anjos dele continuam guardando, livrando aquela criança, até quando envelhecer, conforme Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, até quando crescer, não desviar dele. Amém? Não salva, como eu falei, o batismo não salva. A salvação é pela fé e graça, não pelo batismo. O batismo acompanha a fé, mas não a determina. Efésios 2:8-9. O ladrão na cruz é um exemplo disso. Lá em Lucas 23:39-43. Um ladrão creu, foi salvo, foi para o paraíso com Jesus,
O outro não creu, foi condenado. Não substituir a fé. É uma expressão de fé, não a fé em si. Como deve ser feito segundo a Bíblia? A Bíblia é um manual de instrução de Deus. A Bíblia nos ensina por imersão o significado da palavra batismo. É mergulhar ou imergir. Jesus e os apóstolos foram batizados por imersão, conforme Atos 8, 38 e 39. Imersão. Morre a velha criatura, sai da água ressurgindo uma nova criatura. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é forma trinitária. Mateus 28, 19. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo que a Bíblia nos ensina. Em resumo, amado, o batismo nas águas é um passo crucial e simbólico para o cristão. Uma resposta de amor e obediência que demonstra publicamente sua fé e compromisso com Jesus, mas sempre como resultado de uma fé genuína de arrependimento e não como um meio para obter a salvação. A confissão genuína. João Batista pregava para aquelas pessoas ali: arrependei-vos, arrependei-vos. Ele pregava para aquela comitiva ali de Herodes, com Herodes, e chegava a chamar: raça de víboras, vocês são pecadores, vocês precisam se arrependerem. E o resultado todo mundo sabe. Herodes ficou irada pela pregação de João Batista e pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. E Herodes mandou trazer a cabeça de João Batista em uma bandeja. Simplesmente porque João Batista pregava o arrependimento e chamavam eles de raça de víboras. Vocês devem se arrepender dos seus pecados. A importância do batismo nas águas, amados. O batismo nas águas é muito importante porque é o sinal de uma pessoa é salva e tem um compromisso de seguir Jesus pelo resto da vida. Quem é batizado em Cristo reconhece que morreu o velho homem e ele permanece firme até a vinda de Cristo ou até a sua morte. Jesus ordenou o batismo nas águas. O batismo não tem poder para salvar, mas é um mandamento de Jesus. A salvação é a obediência. Perseverar até o fim. Jesus mandou que todo novo discípulo fosse batizado. Mateus 28, 18, 20. Esse é o sinal de alguém que segue Jesus. Para seguir Jesus precisa batizar. Os apóstolos batizavam quem se convertia e ensinava outro a fazer o mesmo. O batismo é muito importante para ser reconhecido como cristão. Nova criatura, regenerado, santificado, separado. Descubra aqui como é o batismo nas águas. O significado do batismo nas águas. O batismo é uma forma de mostrar que você crê que Jesus morreu e ressuscitou, conforme Atos 8, 36 e 38. Quando você desce na água, representa o sepultamento de Jesus. A subida representa a ressurreição. O batismo também significa que você crê que por causa de Jesus você morreu para o pecado espiritualmente. Você morreu com Jesus na cruz e agora tem uma vida nova, livre da condenação do pecado. Jesus foi bem claro. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Deixa o pecado de lado, seja uma nova criatura, você está limpo. Jesus lhe lavou de todos os seus pecados, ele levou sobre si os nossos pecados, nossas transgressões. Você crê na ressurreição? Um dia você vai ressuscitar para a vida eterna junto com Jesus. Pode crer nisso. Se você crer, irá acontecer. Ele prometeu. Me disse lá em João 14. Assim, amado, o batismo nas águas é uma forma de mostrar que você crê na verdade da Bíblia. Romanos 6, 3, 8. A Bíblia é o manual de Deus. Deus deixou escrito para nós o seguirmos. Por que devo ser batizado? O batismo nas águas salva? O batismo em si não salva. A salvação vem pela fé, através da graça de Jesus, conforme Efésios 2, 8, 9. Mas o batismo é um ato de fé. A fé leva à ação.
Com o batismo, você prova que crê em Jesus. Muitas pessoas ainda permanecem sem serem batizadas, mesmo frequentando igrejas. É sinal de que ela ainda não crê. Ainda não foi abertamente dela sobre o batismo. Mas quando é abertamente, através do ensinamento ou do Espírito Santo convencendo a pessoa, ela imediatamente ela se entrega ao batismo. Eu quero me batizar, eu quero ser a nova criatura, eu quero morrer a velha criatura. É assim o desejo dela. Você também só vai para o céu quem é batizado? Não. Se a pessoa aceita Jesus agora e morre, ela vai ser salva. Se ela está frequentando a igreja e ainda não sentiu desejo de batizar, mas está sendo obediente a Jesus, também ela será salva. A Bíblia fala, se crer, será salvo. Basta crer para ser salvo e seguir os princípios. Quem crê vai seguir os princípios de Jesus e o batismo é a ordenança dele. O batismo também, é muito importante porque é sinal de compromisso com Jesus. 1 Pedro 3,21. É um compromisso que você tem com Cristo, você creu na palavra dele. É um pouco como uma cerimônia de casamento, torna-se oficial seu relacionamento com Deus. O batismo nas águas é o sinal público que você leva a sua fé a sério e tem o compromisso de seguir Jesus até o fim. Um casamento, por exemplo, a pessoa faz um compromisso diante de Deus dos homens, ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte separe. Existem pessoas que cumprem esses mandamentos. Eu, por exemplo, não cumpri. Eu confessei diante de Deus e dos homens, ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte separasse. Mas houve um momento que eu traí minha esposa. Então foi quebrada aquela aliança com Deus. Depois que eu passei a conhecer a palavra de Deus, houve um renovo de aliança. Assim também é o batismo. Tem pessoas que batizam, mas quebram. E quando quebra, ela precisa renovar a aliança com Cristo. É o arrependimento. Tudo é arrependimento. Davi cometeu adultério, se arrependeu. Sansão se arrependeu. E tantos outros. Não é mesmo? Todo crente deve querer ser batizado. Foi Jesus que ordenou o batismo nas águas. O batismo do crente agrada a Jesus porque é uma prova de amor por ele. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, você passa a ter um amor por ele. Assim como ele nos ama, nós temos também que o amar. Existem pessoas que Jesus ama, mas a pessoa não ama a Jesus. Infelizmente. A frase "ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo" é a citação bíblica do livro de Mateus 28:19, conhecida como o grande mandamento, onde Jesus instrui seus discípulos a fazerem discípulos de todas as nações, batizando e ensinando a obedecer aos seus mandamentos, prometendo estar com eles sempre. Este mandamento, amados, estabelece a base para o batismo cristão na Santíssima Trindade, simbolizando uma nova vida em Cristo. Ide, ensinai e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, pois, ensinai. A missão da igreja é evangelizar e discipular. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é realizado em nome da Trindade, reconhecendo a Deus como Criador, Pai, Salvador, Filho e Santificador, Espírito Santo. Ensinai a observar tudo que vos escrevi. O batismo é seguido pelo ensino, a obediência à palavra de Deus. A pessoa que vai batizar, ele está consciente do significado do batismo. Ele tem conhecimento do que é o batismo. Ele tem que se tornar uma nova criatura. Ele não pode se levar pelas emoções, porque é bonito. Não, não. Ele tem que renunciar a tudo. Morrer o velho homem e ressurgir a nova criatura. Além de João Batista, amados, os principais relatos bíblicos indicam que os discípulos de Jesus batizavam durante o ministério terreno de Cristo sob sua autoridade. O Senhor Jesus ensinou: ide batizai. E os discípulos fazem isso.
Aqui estão detalhes baseados nas Escrituras. Os discípulos de Jesus, o Evangelho de João 4, 1 e 2, esclarece que, embora a fama fosse que Jesus batizava mais do que João, na verdade, Jesus não batizava, mas os seus discípulos. Jesus não batizou ninguém. Ele passou essa autoridade para os discípulos, para batizar as pessoas. Jesus não batizou ninguém. Ele passou essa autoridade para os seus discípulos batizarem. Apóstolos após a ascensão. Após a ressurreição, os apóstolos como Pedro e Paulo assumiram a prática do batismo como parte da grande comissão, em Mateus 28, 18. Filipe, em Atos 8, 38, o diácono Filipe batizou o eunuco, o etíope. Lembra a história dele? O etíope estava indo, lendo uma passagem, e não entendia, até que o Espírito Santo levou Filipe até aquele etíope, aquele eunuco, e perguntou a ele: você entende o que você lê? Ele falou: como eu entendo se não tem ninguém para que me ensine? E ali Filipe ensinou. E de imediato ele viu uma poça d'água e falou: o que me impede de ser batizado? E ali Filipe batizou aquele eunuco, aquele etíope, e o Espírito Santo trouxe Filipe de volta e deixou o eunuco seguindo, já batizado e já com um grande conhecimento da palavra de Deus. Paulo menciona ter batizado alguns convertidos em Corinto, embora destacasse que seu foco principal era pregar. 1 Coríntios 1, 14, 16. Paulo não se preocupava muito em batismo, ele queria pregar. Aí ele deixava essa função para os demais que davam ensinamento, davam discipulado. E eles davam discipulado e ensinavam o significado do batismo. Diferença importante: o batismo de João era de arrependimento, enquanto o batismo realizado pelos discípulos de Jesus, especialmente após a ressurreição, era em nome de Jesus para o perdão dos pecados. O Batista pregava o arrependimento, o discípulo de Jesus pregava Jesus. Eu reconheço o alto preço que foi pago na cruz do Calvário. Aceito Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. A presença constante de Jesus com seus seguidores. Aplicação, amado. Este versículo é fundamental para a fé cristã, como sendo a base para o sacramento do batismo e a missão evangelizadora da igreja. Então, nossa função hoje é essa. É de ensinar, discipular o discípulo, para ele ter um conhecimento, saber o porquê ele está sendo batizado, ou porquê ele será batizado. Para não deixar ele se levar pela emoção, porque é bonito, não. Ele reconhecer o alto preço que foi pago na cruz do Calvário e aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador. Amém? Então, este é o significado do batismo. Espero que o Espírito Santo tenha falado com você através dessa palavra. Vamos colocar em prática. Quando tiver um filho, consagre ao Senhor ainda criança e peça para Deus continuar na vida dele, até quando ele crescer, ele ter esse conhecimento. E você, como pai ou mãe, continue ensinando sua criança a verdade, conforme a palavra de Deus, não deixando se levar pelos ensinamentos que não têm nenhum respaldo bíblico, pelas religiões. Jesus não foi religioso em momento algum. Jesus pregou as boas novas, pregou arrependimento. Amém? Espero que Deus já falou com você tremendamente. Vamos louvar. Assista esse louvor, ouça esse louvor. Quero descer as águas e ser uma nova criatura. Amém? Medite nesse louvor. Quero descer, assim como Naamã desceu as águas. Seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus.
Amém? É isso aí. No Velho Testamento, a pessoa descia as águas para a purificação, para serem curados. Mas no Novo Testamento, o ensinamento é que a pessoa venha se arrepender dos seus pecados. Reconhecer o alto preço que foi pago. Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário por cada um de nós, para nos salvar. E Jesus ordenou: batizar e ir, pregar o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a ceia do Senhor. São as duas ordenanças de Jesus no Novo Testamento. O velho era rituais e o novo é a ordenança de Jesus, simbolizando a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Amém? Vamos orar?